TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Polo, Bragança Paulista. Curso, Pedagogia. Integrantes: Aline Karen Pereira de Souza, RA 2008-878, Ana Paula Jaqueline Lucas, RA 2011-202, Sueli Aparecida Gattinoni, RA 2012-202, Elisângela Santos Menezes, RA 2013-618, Priscila Barbosa Silveira Menezes, RA 2013-623. Sou Priscila Barbosa Silveira Menezes, RA 2013-623, estudante de Pedagogia no Polo de Bragança, Univesp. Olá, eu sou a Aline Karen Pereira de Souza, do RA 2008-878, do Polo de Araçatuba, do curso de Pedagogia da Univesp. Olá, sou Elisângela Santos Menezes, estudante da Univesp, do curso de Pedagogia, Polo Bragança Paulista, meu RA 2013-618. Ana Paula Jaqueline Lucas, RA 2011-202, Polo Bragança Paulista da Univesp, estudante de Pedagogia. Olá, meu nome é Sueli Aparecida Gattinoni, sou aluna da Univesp, curso de Pedagogia do Polo de Bragança Paulista. O tema do nosso trabalho é Ensino à Distância na Educação Fundamental 1 em tempos de pandemia. A percepção dos professores em relação ao uso da tecnologia na educação. O distanciamento social é uma das formas mais usadas para evitar a propagação do coronavírus, Covid-19. E nesse momento de pandemia, trouxe muitas preocupações e desafios em relação ao ensino na modalidade de ensino à distância, EAD. Abordamos em específico os professores de Educação Fundamental 1, onde seus alunos estão migrando para um ensino mais independente, estão sendo alfabetizados e obtendo novos conhecimentos. Introdução. Aos profissionais da educação que sempre ministraram aulas presenciais, eis que um novo desafio lhe é imposto: aulas à distância. E como fazer isso contemplando os mesmos objetivos e resultados no processo de ensino-aprendizagem? Em um momento em que o mundo tem que se reinventar por conta da pandemia causada pela Covid-19, em que o isolamento e o distanciamento social são requisitos primordiais para se evitar o contágio com o coronavírus. O ensino remoto tomou conta da educação. Mesmo quem não era familiarizado com o modelo, as ferramentas e aos meios utilizados, teve que encarar um verdadeiro desafio. A tecnologia foi um recurso utilizado para se tentar alcançar os objetivos educacionais propostos e, ao mesmo tempo, um meio que ajuda a respeitar os protocolos de segurança em meio à pandemia. Mas como fazê-lo quando se trata de ensino fundamental? Como trabalhar com as crianças que estão saindo do infantil em fase de pré-alfabetização ou alfabetização? Como avaliar seus rendimentos? Como tornar a aula didática e dinâmica? Como se capacitar? Qual o melhor método? Essas dificuldades
foram e são encontradas pelos professores em tempo de aulas à distância, para crianças tão pequenas. Por um lado, vemos muitos professores que não tiveram formação para o ensino à distância. De outro, as diferenças socioeconômicas dos alunos foram acentuadas com a pandemia, trazendo prejuízo na sua aprendizagem, principalmente pela maioria dos alunos da rede pública não terem acesso a recursos tecnológicos e digitais. Alunos desabituados a essa modalidade de ensino, escolas sem estrutura e suporte, e as famílias despreparadas para dar um amparo significativo às crianças. Os profissionais da educação se empenham para minimizar essas dificuldades e se adequam ao uso dos meios tecnológicos, buscando aprimoramento e ferramentas capazes de auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, bem como informações sobre toda a metodologia e didática envolvida. Com a tecnologia como papel essencial no dia a dia do professor nesse momento, fala-se em muitos pontos positivos e vantagens nessa parceria, como, por exemplo, aulas mais dinâmicas e professores mais atualizados. Assim sendo, o problema de pesquisa deste trabalho apresenta-se como forma de identificar quais foram os maiores obstáculos que os professores do Ensino Fundamental 1 encontraram no uso de tecnologias para o processo de ensino à distância nas escolas públicas da cidade de Bragança Paulista. Identificando os problemas que o docente encontra no uso da tecnologia, no processo de ensino à distância, relatando assim as dificuldades quanto ao uso da tecnologia no ensino à distância durante a pandemia para o ensino fundamental 1 nas escolas públicas da cidade. O cenário da educação no Brasil passou e ainda passa por mudanças. Podemos perceber como se faz a evolução da educação no Brasil e como ainda hoje temos mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. A educação é direito de todo e qualquer cidadão, garantida pelo artigo 205 da Constituição Brasileira. A transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental requer muita dedicação por parte dos profissionais da educação, uma vez que se deve dar continuidade ao processo de aprendizagem das crianças. Nessa fase, a criança está passando por muitas mudanças cognitivas, sociais e emocionais. Esse momento de pandemia, de quarentena, deixou o professor mais distante de seus alunos. Por isso, além da carga educacional, o professor levou consigo a carga emocional de fazer com que suas aulas fossem um abrigo para as crianças, pensando em seu rendimento escolar e na sua interação com os demais colegas. Desafios não faltaram para os professores. Mediar a educação por meios tecnológicos não fazia parte da realidade de muitos. Porém, a tecnologia é uma grande aliada para a educação. O ensino à distância, EAD, diferente do ensino presencial, tem as tecnologias como principal meio de interação entre os alunos.
professores e aprendizagem. Com aulas gravadas, onde pode-se ver onde e quando quiser, ou remotamente, que faz com que os alunos tenham que estar em uma sala de aula virtual em determinado dia e horário. Porém, o ensino EAD escancarou uma realidade que antes era deixada de lado: a desigualdade. Cerca de, ao menos, 4,3 milhões de estudantes brasileiros não tinham acesso à internet no final de 2019 e, em sua grande maioria, eram alunos de escola pública. No município de Bragança Paulista, os pais retiravam as atividades nas portas das escolas e levavam para casa, a fim de que seus filhos pudessem resolvê-las. Após, devolviam para os professores, os quais corrigiam e davam feedback sobre o assunto abordado. Em nossa pesquisa, nós utilizamos de um questionário que foi respondido de forma virtual por professores do Ensino Fundamental 1. Os dados coletados nos possibilitaram entender a percepção dos professores em relação aos desafios impostos pela pandemia aos profissionais do Ensino Fundamental 1. Além disso, também será possível verificar quais as técnicas e ferramentas foram mais utilizadas pelos professores no dado momento. Durante as aulas remotas, os professores encontraram diversas dificuldades em questões de infraestrutura e a falta de recursos tecnológicos que os auxiliassem em suas aulas online, além da falta de participação dos alunos. A relação com os alunos antes da pandemia, mais de 40% ainda não usavam esses meios tecnológicos, e isso pode ter sido uma das dificuldades iniciais encontradas pelo professor para o ensino remoto. De acordo com os professores, os resultados didáticos mais utilizados durante as aulas remotas têm sido vídeos e contos e histórias. Destaca-se também que houve um distanciamento significativo entre professor e aluno, visto que menos de 2% utilizavam videochamadas, as quais possivelmente gerariam maior interesse das crianças por verem seus professores e amigos de classe. Os recursos tecnológicos utilizados estão sendo tanto as aulas gravadas quanto aulas online. Demonstra que os professores estão, apesar das dificuldades, tentando trabalhar de diferentes formas a fim de ensinar os conteúdos a partir de diversos meios. O contato com os alunos deu-se majoritariamente por grupos de WhatsApp, o que indica que foi encontrado maior facilidade entre os professores para ministrarem as aulas. A falta de conhecimento ou recursos em relação a ferramentas tecnológicas pode ter sido um fator que colaborou para que fosse maior o uso de aparelho celular e do aplicativo WhatsApp. As principais ferramentas utilizadas para esses acessos foram o celular, com 75,4%,
o que se relaciona diretamente ao maior uso do WhatsApp, e o notebook com uso de 77,2% dos professores entrevistados. Essa ferramenta tem o melhor manuseio em ambientes diversos, possibilita a geração e formatação de vídeos e permite acesso ao WhatsApp. As dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, segundo os professores, foram em sua grande maioria com relação à participação dos alunos. Podemos considerar essa falta de participação a não adaptação dos estudantes ao novo ambiente de aprendizagem e ainda podemos associar-se à falta de incentivo, ajuda e colaboração dos responsáveis, e à falta de fiscalização dos alunos que se sentiram desresponsabilizados em assistir aula. De acordo com mais da metade dos professores que responderam à pesquisa, as escolas devem permanecer com algum meio remoto após a pandemia. Contudo, há de se considerar o que nos diz Lago, em 2003, que estamos convivendo com cyberalunos, com cybercrianças, com cyberadolescentes, conectados em aparelhos eletronicamente enraizados. A necessidade atual é que se faça uso desses meios tecnológicos para um desenvolvimento escolar, pois nota-se um novo perfil de alunos e de docentes, e esses precisam encontrar novos caminhos nessa nova condição. Os dados apontam que o maior desafio dos professores dos anos iniciais da educação fundamental é apresentar ferramentas capazes de proporcionar e dar suporte pedagógico às famílias e crianças nessa fase de quarentena. As dificuldades encontradas pelos professores em alcançar resultados mais positivos em relação à participação e ao desenvolvimento dos alunos nessa faixa etária se dão principalmente pela falta de colaboração dos responsáveis, visto que as crianças do ensino fundamental 1 ainda são muito novas e, assim, são dependentes de um adulto o qual possa auxiliar nas atividades, no acesso às tecnologias e no estabelecimento de uma rotina diária de estudos em casa. Os resultados da pesquisa mostram que os profissionais não estavam preparados para tal contexto de aprendizagem por meio remoto. Nosso grupo mostra como uma proposta de intervenção para melhorar essa relação entre ensino fundamental 1 e o uso da tecnologia, a formação continuada na área tecnológica. É esta que deve ser de responsabilidade das secretarias de educação ofertar aos professores. Encerramos com a reflexão. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Jean Piaget. Obrigada